sou Adelita Fernandes, treinadora comportamental, e neste vídeo eu vou te apresentar dicas práticas para falar e ser ouvido. Acompanhe! Você já ouviu uma frase que diz que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve? Mas na oratória não é assim não. Você precisa saber o que você pretende com a tua comunicação. No nível mais básico, poderíamos dizer que comunicar é transmitir, informar, e depois nós vamos avançando, compartilhar e ainda persuadir, vender, encantar. Existem inúmeras palavras que podem ser sinônimos de comunicar. Mas você precisa saber qual a sua intenção com esta sua proposta de se comunicar. Porque se apenas informar, você não precisa ter tantos mecanismos de convencimento, por exemplo. Agora, persuadir, se você é vendedor, você precisa falar e ser ouvido. Se você é professor, você precisa falar e ser ouvido. Um líder, um gestor, numa reunião, como falar e ser ouvido? Então acompanhe a partir de agora algumas dicas que podem solucionar essa questão de como falar e ser ouvido. Uma primeira dica importantíssima é você saber o perfil de público para quem você vai falar. Por quê? Muitas pessoas não se preparam e nem se atentam que falar em público, por exemplo, um público só de mulher, o direcionamento e os exemplos são outros. Um público de homens e mulheres. Quais os exemplos, quais as abordagens que você vai ter para falar com esse público adulto? É muito importante também entender que pedagogia é a habilidade de lidar com crianças e adolescentes. E andragogia é a habilidade de falar para adultos, dar aula para adultos. Então, como que eu quero falar e ser ouvida se eu não tenho um direcionamento na minha fala compatível com o nível deste público que está me ouvindo? Se é um público de adolescente, por exemplo, os exemplos, as brincadeiras, uma fala mais leve, mais suave são sempre muito bem-vindas. Então nós precisamos adequar o texto ao contexto. Como eu quero falar e ser ouvida se eu não me preparo com os assuntos, os exemplos e a forma de abordagem? Então entrar em rapport, que inclusive é um tema dos próximos vídeos, que é como entrar em sintonia com as pessoas, mesmo quando elas são muito diferentes de nós. Então você precisa quebrar o gelo, você precisa se aproximar do teu público, você precisa ser humilde. A pessoa que tem um ar de arrogância, de prepotência, de soberba, como se ela tivesse a verdade absoluta sobre aquele assunto que ela traz, ela gera um determinado distanciamento em relação às pessoas. Agora, se eu quero ser ouvida, eu preciso entender muito além do meu conteúdo. Eu preciso ter um contato visual com as pessoas. Perceber se eu estou falando demais e elas estão bocejando. Perceber se alguma erguida de sobrancelha, algum olhar também está comunicando. Perceber quando lágrimas enchem os olhos. Você não percebe que aquele assunto tocou lá no coração, lá na emoção. E quando você chega nesse nível de encantamento, onde você fala não apenas palavras, mas que você toca o coração das pessoas, aí sim você aprendeu algo mágico, que é tocar a alma, com essa ferramenta incrível que é a comunicação. Esses assuntos te interessam? Como que é a sua habilidade de comunicação? Em que nível de comunicação você se encontra? No nível básico, onde você apenas informa, transmite informações? Ou você está no nível intermediário, onde você fica persuadindo, convencendo, vendendo? Ou você já está apto a passar para um próximo nível de encantamento, palavras que comunicam muito mais do que uma única mensagem. Ainda como contribuição,
segue uma dica extra nesse vídeo que pode te ajudar para falar em público tendo uma linha de raciocínio. Por exemplo, você precisa saber se o teu assunto é relevante e quão importante ele é para aquele público. Se você mesmo não considera que o teu assunto é importante e que você não tem essa habilidade de passar essa informação, não vai ter como você convencer, persuadir, encantar, que foi o que eu tinha acabado de falar. E o que nós devemos evitar são divagações mentais. Exatamente isso, esta expressão, divagações mentais. É cuidar para o pensamento não trazer muitas informações diferentes uma da outra, onde você abre várias lacunas e não fecha. Assim o teu público fica perdido e ele não sabe que linha você está falando. Então, para você falar e ser ouvido com atenção, você precisa ter uma sequência lógica de pensamento, de conduta, de comportamento. Mas é claro que em alguns momentos vai vir alguns exemplos, alguém pode erguer a mão e te tirar do foco. Você precisa retomar da onde você parou e continuar numa sequência. E a dica que eu deixo então, tenha a sua colinha inteligente. O que é uma colinha inteligente? É quando você utiliza uns tópicos. E não é feio utilizar isso não. Isso são técnicas de oratória. Por quê? Nós temos inúmeros pensamentos que podem se atropelar. E se você anotar palavras-chave, como o que eu estou fazendo neste momento, pode direcionar a sua fala e garantir um final mais efetivo e positivo em relação ao assunto que você está falando. Eu sou Adelita Fernandes, treinadora comportamental, e nesse vídeo eu trouxe dicas importantíssimas para você, para falar e ser ouvido. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que também precisam dessas informações. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações, porque nós temos muito conteúdo para compartilhar e ajudar você nesse processo incrível que é a arte de se comunicar. Até o próximo!